Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. O nosso convidado de hoje, voltando aqui ao programa, é Irineu Guimarães. Ele é sócio-diretor da BLD Brasil, uma empresa de desenvolvimento imobiliário, e também conselheiro da ADIT. E nós vamos direto ao ponto. Nós estamos falando de bairros planejados, já caracterizamos. Agora, qual é a vantagem para alguém, para esse aí que está nos assistindo agora, essa pessoa que está nos assistindo agora, qual é a vantagem de se morar num bairro planejado, então? Bom, Paulo, assim como eu falei, as cidades cresceram, o caos urbano, quando a gente fala, se instalou, principalmente nas questões de mobilidade. Hoje, falando de Fortaleza, para você sair hoje para cumprir um compromisso do centro, para deixar um filho na escola, da Aldeota para o Meireles, você perde um tempo precioso. Os bairros planejados, eles, além de serem o que eu já falei no outro programa, da alternativa para que a solução privada para questões públicas, porque os bairros planejados, a responsabilidade é do empreendedor de fazer a questão da pavimentação, dos sistemas de esgoto, do fornecimento de água, de acordo com a lei de parcelamento de solo. Mas o bairro planejado, ele vem hoje, traz a reboque o novo urbanismo. O que é o novo urbanismo? Na verdade, não tem nada de novo. Não? O novo urbanismo é fazer o que a gente fazia velho, é privilegiar o pedestre. Ah, tá. As cidades, elas foram feitas para privilegiar os carros. Os bairros planejados, a gente cria determinadas centralidades com calçadas mais largas. No caso aqui do Ceará, a gente precisa ter árvores de copa. Muito sombreamento. Muito sombreamento para poder incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa e resolverem tudo a pé. Ou seja, o novo urbanismo, você tem algumas regras de convivência que, quando se está projetando, juntamente com os arquitetos, a gente tenta privilegiar distâncias máximas de 500 a 600 metros para que você possa encontrar todas as conveniências. 400? Quantos metros você falou? De 400 a 500 metros, você tem essas pequenas centralidades. E para distâncias mais longas, você tem que dotar esses bairros de ciclovias, que é uma alternativa limpa. Parece um sonho um bairro desse. Você mora, trabalha, estuda, os seus filhos brincam. Como eu falei no programa anterior, não é um lugar para morar. Ou seja, quando você fazia loteamento, por exemplo, você tem que dar as cedências que nós chamamos, que são as áreas institucionais, as áreas verdes. Normalmente os loteadores pegavam as piores partes do terreno para colocar esses equipamentos públicos, vamos chamar assim. No novo urbanismo e nos bairros planejados, a gente traz isso para dentro do conceito urbanístico. Então eu tenho que ter canteiros centrais, onde sejam áreas de convivências, praças, a parte de área institucional, eu crio centros cívicos. Tá, mas eu quero saber o seguinte, quando é que o Ceará vai ver isso? Bom, o Ceará já vemos isso? Nós já temos algum caso de bairro planejado? Existem as questões de licenciamento ambiental, elas nos impedem de já ter, de repente, um equipamento desse instalado hoje. Mas o Brasil todo hoje, as grandes empresas, as loteadoras, as desenvolvedoras urbanas, todas elas, até por questões de especulação imobiliária também, elas preferem concentrar a atuação dela em áreas maiores. Normalmente são áreas de 40 a 100 hectares, onde você faz o planejamento. Mas numa área desse tamanho, dá para fazer um bairro planejado? Dá para fazer, e é importante dizer, Paulo, que isso leva tempo. A maturação de um local desse, normalmente, é de 10 a 15 anos. Então, assim, você normalmente começa com loteamentos. Hoje, a questão da segurança é uma questão que está muito em voga. Então, você normalmente começa com loteamentos fechados. Esses loteamentos, eles são uma parte, um equipamento de um bairro que vai ter uma via com as centralidades, com o comércio, serviço. Para a gente concluir, quando é que a gente vai ver um bairro como esse? No próximo ano, principalmente na região do Pecém, onde você tem um grande evento econômico, onde você vai ter quase 200 mil pessoas, que é uma população de uma cidade. O Pecém, eu acredito que a gente possa vir a encontrar 2 ou 3 bairros de qualidade, então, que a população possa vir a desfrutar. Quando você tiver com esse empreendimento aí para apresentar para o mercado, você vem antes aqui para conversar conosco sobre isso. Tá bem? Irineu, obrigado, parabéns pelo seu trabalho à frente da BLD, à frente da ADIT. Esse é o Entrevista. Até a próxima.